Eu sou a Mayara Tavares, astróloga e cristaloterapeuta. Eu sou a Val Vilgues, astroterapeuta especialista em carreira. E esse é o Pó de Lua, um bate-papo guiado pelo céu. Um pó de lua para iluminar a alma. Bem-vindos ao Pó de Lua. E essa semana temos lua cheia em Touro, eclipse lunar total, Marte retrogradando em Gêmeos, o Sol que já está pegando Escorpião. Então, tudo e mais um pouco, né, dona Mayara? Quem está sentindo essa intensidade por aí, gente? Porque eu vou te falar, é esse período entre eclipses, tá do balacobaco por aqui, Val. Eu não sei você, mas a energia, tô quase pegando nela de tão densa que ela tá por aqui. E sim, esse eclipse lunar em Touro, que está acontecendo agora, ele não só é o auge da lunação, que começou ali com um eclipse também, parcial solar em Escorpião, como ele está sendo o ápice de um ciclo que começou lá no ano passado, né? No último eclipse lunar em Touro, que foi em novembro. Então, estamos aí lidando com essa energia da impermanência, da desconstrução, das transformações, que pega esse eixo Touro-Escorpião. E eu estou sentindo isso forte por aqui, com o meu Sol em Escorpião. E eu queria saber o que você está sentindo por aí também, Val. Haja fôlego, meu ascendente e descendente nesse eixo aí, Touro-Escorpião. Então, é quase um se parir. Eu já tinha comentado isso lá no outro vídeo da última semana, se eu não me engano, e haja fôlego. O povo tá sentindo no corpo, na alma, tá pegando para todo mundo. Eu acho que ninguém tá passando ileso aí essa mobilização toda energética. Olha, acho difícil, ninguém está reparando o que está acontecendo não só, né, individualmente, como coletivamente, né? Pegou aí o meio do segundo turno de eleições, essa confusão toda. E uma coisa que eu gosto sempre de recapitular aqui é que uma lunação que tem esse ciclo completo, né, que vai da lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante, ela dura 28 dias, mas por a gente estar falando de eclipses, essa energia ela tende a demorar de 6 meses, né? Como trabalhando aí o eixo inteiro ao longo de 1 ano e meio. Então, por isso é tão interessante a gente olhar lá para novembro do ano passado para entender o que estava acontecendo e o que se modificou, se transformou, e a gente conseguiu ressignificar de lá para cá também. E começamos esse eclipse na escuridão do Escorpião, né? Daquele eclipse potente que aconteceu. Passamos uma última semana com um pouquinho de ar nas ideias aí de Aquário, começamos a fazer um movimento de transformação, e agora o que eu acho que acontece, eu sinto muito assim, Val, é que quando a gente chega na lua cheia, é aquele ápice da lunação e o ápice de clareza, de insights, né? O momento em que a gente fala assim, ah, tá, é isso que eu estava tateando no escuro e que agora eu estou conseguindo elaborar na minha mente. E só que dessa vez vai acontecer um eclipse. Então a lua, em vez de ela estar ali transbordando de luz no céu, ela vai entrar na sombra da Terra. E o que que isso significa como um símbolo, né? Que em vez da gente ter toda essa clareza de insights, a gente vai ter um contato maior com a escuridão nesse momento. E isso, para mim, é um sinal de uma clareza em relação à escuridão. É como se a gente tivesse, de fato, ali naquele quarto escuro tateando e a gente se depara com o interruptor, mas não consegue acender ainda. Então, para quê? Para que a gente fique um pouquinho ali e sinta mais, né? E mergulhe mais nessas profundezas daquilo que vem travando a nossa vida, daquilo que vem impedindo a gente de viver com muito mais integridade, leveza, integrando luz e sombra dentro de nós. Então, eu sinto que esse ar de Aquário que entrou na última semana foi para a gente conseguir colocar um pouquinho de racionalidade e falar assim, olha, já sei o que vem me impedindo, qual movimento eu vou fazer. E agora na lua cheia, eu acho que é muito essa sensação da gratidão por estar reconhecendo tudo isso, estar tendo clareza, aos temas da alunação que tem a ver com o que realmente importa na nossa vida. Touro, para mim, é qual preço a gente está disposto a pagar para aquilo que realmente faz sentido, que importa, que nos sustenta e que a gente está disposto a conservar em termos de relacionamentos, de matéria, de recursos. Então, para mim, as clarezas têm a ver com isso durante essa semana, Val. Perfeito, limpar os porões do ego,
para a gente poder transbordar aquilo que é verdadeiro, trazer para a Terra aquilo que se sustenta, aquilo que vem da verdade do coração. E aí eu quero trazer para a gente uma reflexão da frase do que representa 16 graus de touro, né? Lua cheia em touro, 16 graus, do livro que eu nem adoro, né? Olha as minhas marcações aqui. Amo. E diz assim, apesar da frase ser taurina, me remete muito a essa passagem também por essa energia aquariana, e agora vocês vão entender por quê. Um velho professor não consegue despertar nos alunos o interesse pelo conhecimento tradicional. Então, a gente precisa renovar os ares. Mais do mesmo, do que já não acrescentava, não vai acrescentar mais mesmo daqui em diante se a gente não passar por uma revisão do que a gente vinha carregando, esvaziar essa bolsa, essa mochila, daquilo que já não serve mais. A gente vem falando há muito tempo já entre nós, né, Mai, dessas mudanças, dessas mexidas, dessas transformações, e isso me parece cada vez mais profundo, esses eclipses que estão acontecendo agora e estão mexendo com todo mundo, são limpas e limpas que vão repercutindo aí nesse nosso dia a dia, lá nas entranhas, né, como se a gente sentisse isso cada vez mais potente. E aqui fala também da inadequação do conhecimento passado em tempos de crise. Os conceitos tradicionais não são mais adequados para confirmar novas condições de existência. E isso me remete muito à transição planetária. Qual é a frequência que a gente está vibrando? Porque a gente também tem que lembrar de touro como esse corpo que habita, né? A nossa alma está aqui trazendo toda essa frequência, essa energia, mas ela habita um corpo nessa vida terrena. Então, o quanto a gente também está cuidando desse corpo e o quanto tudo isso está conectado, a frequência, a energia que a gente está vibrando no dia a dia, a gente precisa estar muito atentos para isso, até porque essa energia e essa passagem da 3D para 5D tá chegando. E o Legrazi, que eu acompanho bastante falando sobre essa transição, diz que agora no final de dezembro o planeta entra na 5D, o que não quer dizer que nós, habitantes, acompanharemos ou estamos preparados já para acompanhar essa frequência. E aí, como é que está esse movimento? Como é que tu está sentindo tudo isso aí nessa alma e nesse coração? Faz muito sentido, Val, assim, quando você vai falando, eu estou aqui pensando que touro é um símbolo de nutrição, né? É um símbolo de nutrição, de sustentação, e você falou muito bem, não só do nosso corpo, como esse grande veículo que a gente nutre diariamente, que a gente sustenta para fazer o que a gente precisa fazer nessa experiência aqui na Terra, mas também a Mãe Terra, né? Que é a nossa principal fonte de nutrição. Então, quando aconteceu em 2018, que aconteceu aquela primeira greve dos caminhoneiros, foi quando Urano, que é um planeta disruptivo, por acaso, né? Por acaso não, mas é o regente de Aquário, é o planeta que vem trazer o novo, que vem romper com velhas estruturas. Naquele primeiro impacto que aconteceu da entrada dele em Touro, e ele está até agora, né? Dentro desse signo, já foi um grande início dessa ressignificação de valores, desse olhar mais profundo para a forma como a gente vem consumindo, para a forma que a gente vem cuidando do nosso corpo e dos padrões impostos, né, de estética, de beleza, que fazem tanta gente se perder no meio desse caminho e valorizar aquilo que será que tem essa importância assim que é dada pela sociedade, né? Então, eu acho que, como a gente falou lá no primeiro episódio do Eclipse Solar em Escorpião, quando a gente entra numa temporada de eclipses, eles tendem a trabalhar essa energia do eixo, né? Então, a gente está falando de Touro e Escorpião durante 1 ano e meio, então a gente vai ter ainda um último para fechar toda essa transição que a gente vem vivendo, planetária, que está acontecendo tão forte desde o início da pandemia, né, do lado de fora e do lado de dentro também. Então, o olhar está muito voltado para isso, né, Val? Eu sinto que esse eixo Touro-Escorpião fala sobre a impermanência da vida e a sua constante transformação. Então,
o chamado é para a gente valorizar, sustentar e conservar aquilo que realmente tem importância na nossa vida. Eu não sei, mas eu refleti muito sobre isso na pandemia, assim como um todo, o quanto é valioso a gente ter um pedacinho de terra, um pouquinho de natureza para a gente poder recarregar as nossas forças. E aí, quando a gente ficou dentro de casa aquele período todo e aquela confusão, isso era de fato valioso, né? Então, foi muito visível essa coisa de, nossa, quantas coisas a gente tem no armário que será que a gente precisa mesmo de tantos looks, tantas roupas para usar? Será que precisa de tanta comida? Então, foi muito um movimento, eu sinto, da gente valorizar o que realmente importa. Isso é muito touro, né? É muito touro. E é assim que eu estou sentindo esse movimento, Val. Vai além também, complementando isso que tu colocou muito bem, a gente trazer para a Terra essa espiritualidade no sentido de aplicá-la. Porque a gente também viveu uma espiritualidade, em muitos momentos observei que essa vontade de fazer acontecer, e não julgando ninguém, mas muitas pessoas que acharam que a própria pandemia poderia servir para aprofundar essa questão da espiritualidade, e vi muitas coisas ficarem apenas num plano ilusório e teórico, e não aplicado. Né? Então, agora eu sinto que, assim como a gente precisa compreender cada vez mais que o que eu faço está refletindo no mundo, e não apenas na minha vida, que é a ação, o dar e o receber, e aquela sementinha que a gente está plantando é o que a gente vai colher efetivamente, e o nosso trabalho como ser humano nessa espiritualidade vai refletir no conjunto, no todo. Então, como que eu estou vibrando, como que eu estou... Muitas vezes a gente pensa assim, eu não posso transformar o mundo, mas a gente pode começar dentro de nós a transformar através de pequenos passinhos no nosso dia a dia. Então, o que a gente vem buscando, o que a gente vem aplicando, não só numa teoria superficial. Então, de a gente poder se permitir ir além. E essa frase ainda do Rudyard, nem sou fã, né? Ela traz ainda mais um movimento muito profundo que diz assim, do ponto de vista zen, a mente que enfrenta um problema não deve depender de conceitos passados, devendo repetir isso não, aquilo não, até que o puro vazio seja alcançado. A gente fica tentando encher o copo, encher o copo, encher o copo, e a gente precisa aprender a trazer para esse copo mais do que tem significado e estar mais aberto também para poder receber, reciclar, ressignificar e deixar ir, abandonar-se, deixar a mente chegar nesse vazio. A gente tem medo disso. A gente fica o tempo inteiro nessa falação, não falo nem falação só aqui, nós duas, né, somos bem falantes, as papagainhas, né? Mas não é só sobre essa fala, sobre esse chakra laríngeo, vai além essa falação mental que a gente precisa começar a, né, perceber, se observar. É tudo com muita pressa, tudo com muita ansiedade, tem que ler X livros, tem que encher, tem que fazer todos os cursos. E às vezes a gente não consegue, dentre tudo isso, nem assimilar tanta coisa. O touro, ele vai devagar, mas ele vai construindo alicerces seguros que sustentam. Então, que esse corpo e essas nossas ações possam sustentar aquilo que a alma pede mais. Perfeito, Val. E isso, você falando do apego, né, faz lembrar da sombra de touro, que é justamente o apego, muitas vezes um materialismo excessivo, é o ter em cima do ser, é uma ganância, né? Então, pensar na lua, na sombra da terra, eu também penso em escancarar esses padrões sombrios de touro para que a gente possa, assim, não tem como desver, sabe, mais. E a partir daí a gente parar de normalizar esses padrões, essa coisa da posse, da ganância, da ambição excessiva, que eu vejo até como um movimento que, quando começou ali em março de 2020, eu sinto que a gente está nas etapas finais desses desdobramentos, né? Vamos chamar assim, até março de 2023,
E a gente finalizou um ciclo muito importante, né, ali antes de entrar na pandemia, com a grande conjunção, que é esse encontro de Júpiter, Saturno e Plutão, né? Então, essa grande conjunção, pessoal, de 20 em 20 anos, esses planetas grandes, né, se encontram em algum signo e completam um ciclo enorme de 200 anos nesses encontros, e é como se eles se encontram ali no céu e criam um código para nós aqui de como a gente cria a sensação de estabilidade e de segurança. E eles ficaram 200 anos se encontrando no signo de terra. Então, nós aprendemos durante esse tempo todo, e também através dos nossos antepassados, a colocar o ter na frente do ser. Para que a gente se sentisse seguro, era ter posse, patrimônio, ter status, ter mais, né? O que a Val acabou de falar de mais, até a gente não conseguir mais suportar isso e se sentir vazio por dentro, né? Então, a gente está nessa transição para o ser, é uma transição que vai acontecer durante alguns anos, a gente está nesse ensaio total da era de Aquário, né? Então, assim, o ser vem antes do ter, o autoconhecimento tem ganhado cada vez mais importância para todos nós, porque, de fato, a gente não vai conseguir materializar uma realidade, estruturar uma vida, se a gente não souber quais são os nossos valores, aquilo que realmente importa do lado de dentro. Então, que a gente consiga, né, usar essa energia agora que a gente está entre eclipses para fazer esse movimento de deixar para trás de uma vez por todas esses padrões que a gente normalizou durante tanto tempo, de mais consumo, mais poder, mais dinheiro, porque isso não sei se de fato vai trazer a nutrição e preencher o vazio que a gente traz do lado de dentro. Maravilhoso. Sociedade do cansaço, né? Com esse excesso desse ter, o que não quer dizer que nós estamos falando contra a questão da prosperidade, porque isso é algo natural e consequência quando a gente está alinhado com esse ser, como a Mai estava colocando, né? E ganância não vamos confundir com o não prosperar, porque a gente não vai poder viver só de luz. Então, a gente precisa alinhar tudo isso para a gente poder, conectados com esse propósito, ter essa questão do prosperar como algo natural, mas não apenas pelo ter, unindo e integrando tudo isso, né? Exatamente, Val, perfeito. E assim, é muito literal às vezes, porque aconteceu aquele buraco negro expelindo luz lá de dentro, né? Não sei se você viu isso acontecendo, e eu acho isso muito incrível, como que esses movimentos ali no céu, às vezes eles são muito literais, ou seja, dentro desse nosso inconsciente, dentro dos nossos próprios buracos negros, está o nosso maior poder, a nossa maior força. E a prosperidade e a abundância é uma frequência, é algo que a gente atinge não só financeiramente, mas em toda a nossa vida. Mas para isso, a gente vai precisar encarar de frente, chamar ali todos os nossos monstros e escorpiões para tomar um chá, né? Entender o que eles vieram trazer para nos ensinar de fato e liberar depois essa galera toda dos porões, para que a gente possa viver uma vida realmente preenchida daquilo que importa e de significado e conseguir conservar, sustentar. É aquilo, né, Val? A estabilidade, ela só é real quando ela primeiro está acontecendo do lado de dentro. Eu acho que esse animal pesado, que respeita o ritmo, né, próprio e da natureza, vem nos ensinar exatamente isso. Adorei! Vamos convidá-los para um chá e também para uma yoga, uma meditação e por aí vai, cada um dentro da sua, daquilo que faz mais sentido aí no coração. Gente, um eclipse nada menos do que maravilhoso, transformador e potente para todos nós, para que a gente aproveite essa janela de oportunidade de mudanças para apagar na nossa vida aquilo que não pode ser mais sustentado, né? Aquilo que não faz mais a função que fazia antes e que a gente acenda na nossa vida mais significado, mais propósito, os nossos valores a partir desses próximos 7 dias. Fique atento aos sinais, preste atenção nos insights que vem, agradeça por quem você se tornou no último ano, que eu acho que é o mais importante para que a gente siga adiante. Um eclipse lindo para nós, até o próximo episódio, né, Val? Isso aí, um beijão e um pó de lua. Para todos vocês, segunda-feira a gente está de volta. Um beijo!